Fala pessoal, beleza? Parece que realmente o Alexandre de Moraes pode cair e pode cair a qualquer momento. Graças ao Elon Musk que está entregando, como ele falou que entregaria, os seus documentos, aqueles que provam como o Alexandre tem censurado as pessoas e tem se tornado o grande ditador do Brasil. Claro, ele não está entregando aqui para o Brasil diretamente, colocando nas redes sociais, mas ele entregou para o Congresso americano. Alguns desses documentos já foram mostrados pelo próprio Congresso americano. Eles podem fazer isso sem que eles sejam de alguma forma caçados também pelo Alexandre, que prometeu caçar tanto o Elon Musk quanto os seus funcionários. Mas o Congresso está mostrando alguns documentos e também fez um documento falando sobre isso, que eu quero falar um pouquinho mais no final. Vamos lá. Um dos documentos dado ao Elon Musk para que eles analisassem algumas provas foi da censura do Romero Macheze. O Romero Macheze é deputado estadual e ele teve todas as suas redes sociais simplesmente excluídas, banidas, todas elas. Segundo ele, o Alexandre de Moraes ameaçava as redes sociais com multas de 100 mil por dia, se eles não banissem ele, se não excluíssem os perfis dele. Ele só ficou sabendo por que ele teve as suas redes bloqueadas depois de 17 dias, porque seus advogados conseguiram ir até o gabinete do Alexandre, que foram aceitos lá, né? Porque ele também não aceita muitas pessoas indo lá. Então, foi descoberto que ele teve as redes sociais dele, todas elas foram banidas. Por quê? Só porque ele compartilhou um banner de uma palestra onde os ministros estariam palestrando. E eles falaram que não podia fazer isso. Claro, além dessa palestra, além desse banner, detalhe, o banner que foi divulgado pela própria promotora do evento. Então, não era algo sigiloso, era algo que todo mundo fez e ele simplesmente também compartilhou. E aí, outras pessoas comentaram outras coisas, falaram outras coisas naquele post dele, mas todas as coisas foram atribuídas a ele, como se ele tivesse feito tudo, ele tivesse postado, tivesse comentado, tivesse, enfim, feito tudo aquilo que eles consideravam que não deveria ter sido feito. E aí, ele teve tudo simplesmente bloqueado. Segundo ele também, é o próprio TSE, a tal da Assessoria de Combate à Desinformação do TSE, é que fica espionando as redes sociais, que fica ali investigando as pessoas e pegando posts que eles acreditam ser fake news, ou ofensivos, ou qualquer coisa, ou ataques à democracia, e aí eles pedem a censura, o banimento dessas pessoas. Ele demorou para recuperar todas as suas redes, demorou bastante tempo, e a última rede social dele, ele conseguiu recuperar apenas 6 meses depois do bloqueio. Então, em uma das redes sociais dele, segundo ele a mais importante, ele ficou 6 meses bloqueado. Romero Macheze também afirma que ele esteve com todos os ministros, ele comunicou todos os ministros sobre o que estava acontecendo e ninguém fez nada. Então, isso é uma coisa que se estende, passa do Alexandre, não é só o Alexandre de Moraes. Todos eles sabiam exatamente o que acontecia lá. E se eles não estavam agindo ativamente, assim como Alexandre, eles estavam pelo menos agindo passivamente. Eles também cooperaram com toda a censura. Honestamente, se o Alexandre cair por causa disso, é evidente que todos deveriam cair também. Porque, veja, se ele cometeu crime, e é claro que ele cometeu, se isso ficar provado, ele for julgado, ele foi empichado como um criminoso, não é evidente que os outros, sabendo, cometeram prevaricação? Então, é evidente que isso também deveria se estender para todos eles. Deveriam todos os ministros caírem juntos, não só o Alexandre de Moraes. Claro que se cair ele apenas, já é uma vitória, mas todos deveriam cair também. O Congresso americano fez um documento com mais de 500 páginas, mostrando como que o Alexandre está fazendo tudo isso. E tem coisas absurdas ali. Antes da gente falar um pouco mais disso, eu peço para você que chegou aqui agora e não é inscrito nesse canal ainda, se inscreve. Clica aí no botãozinho de se inscrever, se inscreve aqui, curte esse vídeo. No final você vai compartilhá-lo para mais pessoas, manda nos grupos aí de direita. Deixa um comentário para mim sobre tudo que você acha aí. Você acha o quê? O Alexandre pode ser empichado? O Alexandre, ele vai renunciar? Você acha que ele vai ser preso? Eu espero que sim. Mas coloca aqui nos comentários o que você acha, beleza? O documento lá do Congresso americano deixa claro que o Alexandre tem censurado pessoas, muitas pessoas. Ele tem feito isso em larga escala. Deixa claro também que ele não só excluiu políticos ou cidadãos comuns, mas jornalistas que não concordam com ele, que de alguma forma o criticam.
todos eles também foram cassados das redes sociais e tiveram seus perfis excluídos, banidos. O documento cita o Marcel Van Hatten, o deputado Marcel Van Hatten, como um dos políticos que ele tentou apagar das redes sociais. Tentou fazer com que ele simplesmente desaparecesse. E ele fez isso com outras pessoas. Luciano Hang, por exemplo, não tem mais nenhuma rede social. Para vocês terem uma ideia, ele ameaçava as redes sociais com multas de 150 mil pilas por hora de atraso na ordem judicial. Então ele dava a ordem e falava, a partir de tal hora, esse perfil não pode mais estar no ar. Se tiver, 150 mil reais de multa. Olha só que grana. É claro que as plataformas, elas simplesmente cediam. Agora, uma coisa que é um escândalo incrível é que o documento lá do Congresso americano também diz que o escritório do Zanin, atual ministro do STF, aquele advogado e amigo pessoal do Lula, ele também ajudou a perseguir opositores. Então o escritório do Zanin mandava nomes para Alexandre e o Alexandre simplesmente excluía. Olha só o escândalo que isso é. O Zanin, que agora é ministro, indicado pelo Lula, amigo do Lula, advogado do Lula, e ele também fez isso. Olha como tudo isso se estende para mais pessoas. E quem sabe pode acontecer algo grande aí. Na verdade, eu duvido bastante, mas eu vou dizer o porquê daqui a pouco. No final do vídeo eu falo o porquê. Segundo o documento, muitas das publicações que ele mandou apagar eram simples análises em concordância com o que diz a Constituição. Então alguém fazia uma análise de algo que está acontecendo e dizia, a Constituição diz isso, isso, isso e isso. E estava totalmente correto, plenamente com o que a Constituição fala. E ele excluía, porque no Brasil ele se tornou muito maior do que a Constituição. Então não importa se era constitucional ou não o que a pessoa estava falando. Ele excluía porque ele é muito maior do que a Constituição. O documento praticamente finaliza, dando uma sugestão. Fala que o Alexandre ele excedeu os seus poderes de juiz e ele deveria renunciar ou deveria sofrer um processo de impeachment. E aí é nesse ponto que eu preciso te dar uma notícia que não é tão boa. Eu preciso te falar, é a análise que eu faço. De repente você pode discordar e aí você vai me dizer aí nos comentários. Vamos lá. Muita gente está acreditando que essas denúncias que o Elon Musk está fazendo podem derrubar o Alexandre de Moraes. Mas veja, a denúncia em si não faz nada, tá? Se o Elon Musk jogar tudo, mostrar para todo mundo, deixar claro que o Alexandre é um ditador, e ele é um ditador, mas se o mundo inteiro ficar sabendo disso, o mundo inteiro não pode entrar aqui e prender o Alexandre ou empichar o Alexandre. Isso não vai acontecer. Isso não pode acontecer, tá certo? O que eles podem fazer é fazer o que eles fizeram nesse documento, é sugerir, é dizer, olha, ele deveria pedir as contas, ele deveria sair de lá por conta própria, renunciar, ou ele deveria sofrer um processo de impeachment. Então, eu não acredito que ele vai renunciar, certo? Também acho que é pouco. E aí depende de um processo de impeachment. Ora, já existem vários pedidos de impeachment para o Alexandre lá, vários. Estão todos ali guardadinhos debaixo da bunda do Pacheco, né? Você sabe. E aí, mais um processo de impeachment, mais um pedido, vai depender do Pacheco querer colocar, né? Veja, nós temos que entender o seguinte, vocês têm que entender o seguinte, existe um sistema, tem um sistema. O Alexandre de Moraes não é o único ditador, não é a única laranja podre no cesto. É um sistema inteiro, ele é só um agente. É claro que todo mundo sabe o que ele está fazendo, é claro que todo mundo é conivente, ou mais do que isso, ou serve a ele, ou ele serve a alguém dentro do sistema. Tudo está conectado. As pessoas, muita gente está se aproveitando disso que o Alexandre está fazendo. Então, é um sistema muito grande. Ele é só uma peça do sistema. O que pode acontecer aí? Pode ser que ele seja empichado? Pode, porque o sistema quer entregar a cabeça de ovo dele. Não porque o Pacheco pode pôr a mão na consciência e falar, poxa, caramba, eu não sabia, mas o Alexandre tá meio ditador, acho que eu vou colocar um dos processos dele. Não, não é isso. Não é isso. Vai ser, além de pressão popular, além de pressão nas redes, e é claro, sim, os políticos temem o povo, sim. Então, se o povo pressionar, é claro que uma hora ou outra o sistema tem que ceder, alguns políticos vão falar assim, não, nós temos que ceder uma parte
porque senão a gente não tem voto, não é possível, não dá para fraudar tanto assim. Dá para fraudar? Claro que dá, a gente já percebeu isso, né? Mas não tanto assim. Então, em algum momento, alguns políticos com pressão popular, eles podem sim acabar cedendo. E o que lá fora, do lado de fora, o que os Estados Unidos pode fazer? Eles podem simplesmente colocar o Brasil debaixo de algumas sanções. Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. Outros países podem fazer isso também. Então, o Brasil se consolidando para o mundo como uma ditadura, então eles podem colocar o Brasil debaixo de algumas sanções. Isso vai ter efeito? É evidente que vai ter algum efeito. Se o efeito vai ser maior ou menor, a gente vai ver ainda com o tempo. Porque muitas outras coisas estão acontecendo. Isso pode ser um problema também, né? Nós temos questão de guerra, nós temos... Cara, tem muita coisa acontecendo no mundo. Não tem só o Alexandre de Moraes acontecendo no mundo, tem mais coisas. Então todas essas coisas vão influenciar em algum ponto. Em algum limite, tudo isso influencia. Alguns países não podem fazer sanções com um país que serve tanto para eles se o mundo estiver em guerra, porque eles precisam de alimento, eles precisam de recursos. Então eles não podem, eu vou cortar relações com o Brasil. Podem cortar alguma relação. Sanções são coisas ali pontuais, tá certo? Então veja o caso da Venezuela. A Venezuela está debaixo de sanções, Cuba está debaixo de sanções. E por um acaso a ditadura acabou? Não acabou. Não acabou. Tecnicamente, para o ditador, não muda tanta coisa as sanções. Talvez até por isso que... Talvez não, acredito que seja por isso. Quero que você pense nessa possibilidade. Mas é bem provável que por isso é que o PT, a esquerda, o Lula, ele se envolveu tanto com esses países, com o BRICS. Ele está com tanto acordinho com a China, né? Por que ele tem tanto... Claro, aliança de esquerda porque é de esquerda, mas não é só isso. Pensa além disso que você vê. Pensa além daquilo que você escuta. Pensa além, tá? Tem coisa que você tem que pensar além. Talvez prevendo uma ditadura no Brasil, que é claro que isso que eles queriam fazer sempre. Talvez prevendo a ditadura no Brasil e sanções por parte de alguns países. Talvez por isso é que a esquerda, o PT, tenha feito algumas alianças, tenha se chegado mais às ditaduras de esquerda que já são amiguinhas deles. É um ponto a se pensar, tá certo? Pode ser que algo aconteça. Eu comecei a ouvir dizendo, olha, parece que ele pode cair. Eu acredito que o sistema vai entregá-lo. Eu acredito sim. Mas acho que só ele, não mais do que isso, e talvez ele não saia preso. Eu acho difícil ele sair preso. Seria muito bom, vai depender de muita pressão, vai depender das pessoas entenderem o que está acontecendo e cobrar certo, tá? É preciso que isso se estenda para mais ministros, já que eles cooperaram. É preciso que a gente cobre o Congresso a fazer essas coisas. É o Congresso que tem que fazer essas coisas. Tem que pôr o impeachment, tem que botar o impeachment e tem que abrir impeachment contra outros também. É o Congresso, tá? Então vamos acompanhar aí, vamos ver o que mais acontece, o que mais aparece. Quem sabe dá certo. Eu tô até bastante confiante na questão da queda do Alexandre. O resto a gente vai ver aí, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Manda para outra pessoa se você gostou. Se fez sentido tudo que eu falei. Se inscreve no canal, curte, deixa um comentário para mim esperto. Até um próximo vídeo. Que Deus abençoe as nossas vidas.